O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o fariseu não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao 30º domingo do tempo comum, com uma liturgia que nos faz um profundo convite à humildade, a uma oração capaz de confiar no Senhor e perceber que não podemos agir com prepotência, arrogância ou até com excesso de orgulho. Vejam que é interessante nós entendermos, para início de diálogo, que Jesus conta essa parábola aos discípulos. Não conta nem à multidão, nem aos fariseus, nem aos mestres da lei, mas ele chama o grupo dos 12 e dá algumas orientações. Inclusive, começa dizendo o seguinte: alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Havia uma grande preocupação de Jesus com aqueles que eram próximos a ele, de começarem a ter comportamentos de arrogância ou de prepotência, exatamente pelo fato de acompanharem o Mestre, de estarem recebendo o ensinamento direto dele. Então, ele chama os 12 e já começa a dizer: olha, os meus seguidores não podem se comportar com arrogância, com orgulho, com prepotência. Por isso, eu vou contar a vocês uma parábola. E começa então dizendo que um publicano e um fariseu subiu ao templo. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma classe política e religiosa daquele tempo que cuidava muito do cumprimento da lei. Eles eram escrupulosos, exigentes, perfeccionistas e muitas vezes impunham normas, leis e um sistema jurídico para que as pessoas cuidassem de cumprir as leis, porque eles entendiam que o Messias viria se todos estivessem cumprindo a lei. Então veja
que os fariseus cultivavam um excesso de obediência à lei. E muitas vezes, se eles não obedeciam, pelo menos eles faziam os outros obedecerem, porque de fato era muito importante cumprir rigorosamente a lei. Depois, nós temos um segundo nome citado, que também é uma classe social do tempo de Jesus, que são os publicanos, ou cobradores de impostos. Quem eram eles, na verdade? Eles eram funcionários do Império Romano. Eles cuidavam de manter as pessoas em dia com a coletoria de impostos. Além de cobrar impostos, eles também tinham que adorar ao imperador. Vejam que o imperialismo, ele precisa, na verdade, que a figura do imperador seja idolatrada, defendida, adorada, e isso para o judeu era uma coisa inconcebível. Ele era então um pecador público, um homem que era considerado extremamente pecador ou impuro. Aí, esses dois homens vão para o templo, o lugar de oração, o lugar de encontro com Deus. E Jesus faz questão de dizer a postura corporal, o tipo de oração que cada um fez e onde eles estavam no templo. O fariseu entra e vem à frente. À frente por quê? Porque próximo aonde ele estava, ficava o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar no templo onde ficava o trono de Deus. Ou seja, ele estava bem perto de Deus e podia dirigir a Deus a sua oração. Aquele cobrador de impostos, ao contrário, narra-nos o Evangelho que estava no fundo, e inclusive o fundo ou os últimos lugares eram reservados de fato àqueles que não eram judeus puros, ou seja, a pecadores, e muitas vezes eles se posicionavam no fundo porque de fato era essa a condição. Quanto mais impuro, mais no fundo ele deveria ficar. Só que, no entanto, cada um deles tem duas posturas muito diferentes. O fariseu fica de pé. O ficar de pé é uma atitude de prontidão, e o judeu, o homem, costumava rezar de pé. E rezava de pé porque era um modo em que o judeu rezava. Em contrapartida, o publicano, ou cobrador de impostos, curvava o corpo e batia no peito, pedindo perdão, reconhecendo que era pecador. Atitude, inclusive, que os grandes judeus não faziam, era uma atitude de escravo, era uma atitude de mulheres. As mulheres batiam no peito, tanto que outras citações a gente vê dizer que mulheres batiam no peito, ou escravos batiam no peito. Aí a gente entende que ele se comportava como um escravo, mas um escravo de quem? De Deus. Porque quando eles rezam, e Jesus narra a oração de cada um, eles dizem de fato aquilo que o coração está cheio. Vejam a oração do fariseu. Ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos que está lá no fundo. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo da minha renda. Vejam, ele queria um local de proximidade com Deus, mas o coração dele estava fechado nele mesmo. A oração dele não é para Deus. Deus é só um enfeite. Ó Deus, ele começa a falar dele. Ele reza para ele mesmo. Ele reza, inclusive, com soberba, com arrogância, com prepotência, se comparando como muito justo, como muito correto, que não quer jamais ser
como aquele pecador que está lá no fundo. É o tipo de pessoa que vai ao templo para olhar o outro, para olhar como o outro se veste, para olhar como o outro se comporta, para olhar a vida do outro. Quando ele começa a dizer que não quer ser igual, ele está comparando, ou seja, ele está olhando para fora. É muito mais fácil eu achar que o outro é mais pecador, é mais errado, é mais imundo do que eu, porque eu me sinto bem, né? Eu tiro de mim qualquer responsabilidade, porque eu sou melhor que o outro. Aquele homem ainda dizia, com muito orgulho, né? Com muita presunção: eu sou dizimista, eu jejuo 2 vezes por semana. Veja que um bom judeu obrigatoriamente jejuava 2 vezes por ano. Aquele lá era extremamente bom, porque ele jejuava 2 vezes na semana. Olha, ele faz uma oração para ele mesmo, ele vangloria as atitudes dele, ele se acha muito bom, inclusive para dizer a Deus: eu sou tão bom que o Senhor tem que me privilegiar, me beneficiar. Então ele é Deus dele mesmo. Ele não está preocupado em olhar para Deus a partir de um sentimento de criatura. Ele é poderoso, ele é Deus de si mesmo. Ele, na verdade, tem uma atitude extrema de arrogância. Aí, em contrapartida, o pobre do cobrador de impostos está lá no fundo, bate no peito e diz: olha a diferença da oração. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Ali, naquela simples oração, ele na verdade reconhece que Deus é Senhor, que Deus é misericordioso, e clama e pede a misericórdia e a bondade de Deus. Aqui nós vemos um exemplo da oração humilde, como nos diz a primeira leitura. Na primeira leitura, nós ouvíamos dizer que a oração do humilde e do pequeno atravessa a nuvem e chega no coração de Deus. Cantávamos no Salmo: o pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida daqueles que são pequenos, simples. O que é uma oração humilde? Uma oração humilde é uma oração que primeiro parte de um reconhecimento de que nós somos pequenos, simples, tanto que a palavra humildade vem de humus, da terra, terra, pó. Nós fomos feitos do barro para deixar muito claro que a gente quebra, que a gente é pequeno, que todos nós vamos passar pela experiência da morte, e quebramos muito rápido, muito fácil, e na verdade o que nos iguala é isso: todos nós somos frágeis, pequenos e pecadores, o que não nos dá o direito de sentar na cadeira do juiz e ser cruel, julgando o outro, dizendo da vida do outro, dizendo o que o outro tem que fazer ou não. Aí fica muito claro que a oração do humilde é uma oração sem arrogância, porque ele se coloca diante de Deus do jeito que ele é. Aquele homem era um pecador público, mas ao mesmo tempo ele dizia: meu Deus, eu erro, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, me faça cada vez mais me converter a Ti. Aí Jesus então retoma a palavra e diz: discípulos, aquele homem impuro, cobrador de impostos, voltou para casa justificado, o fariseu não. Nossa, aquilo para os discípulos foi um impacto. Eles devem ter dito: ó, como assim? Os fariseus são os mais perfeitos de todos, os mais bonzinhos, aqueles que a gente olha e nem toca, de tão perfeitos que são. Aí Jesus termina dizendo: porque aqueles que se exaltam são humilhados, e aqueles que agem com humildade são exaltados. Aí está
todo o sentido do ensinamento de Jesus. É justo para ele, ou torna-se justo para ele, aquele que reconhece que ele é Deus, que tem humildade, que reza, colocando Deus no lugar dele e colocando cada um de nós no nosso lugar. Somos criaturas dependentes de Deus, portanto, necessitados da sua bondade e da sua misericórdia. Todas aquelas atitudes daquele fariseu não passam de obrigações humanas de quem sabe e reconhece que Deus é Senhor, mas isso não nos dá privilégio, não nos dá o direito de jogar na cara de Deus que nós somos melhores que os outros. Pelo contrário, nos chama cada vez mais a nos encher de humildade, invocando a misericórdia de Deus pelos nossos pecados. Assim, com o Evangelho de hoje, a gente conclui uma série de parábolas de Jesus ensinando a gente a rezar. Então ele disse: rezar é saber o que pedir. O que nós temos que pedir? O Espírito Santo. Depois ele disse que rezar é aprender a coincidir a vontade de Deus com a nossa, e não obrigar que Deus faça aquilo que a gente quer. E hoje, o terceiro grande ensinamento é: seja humilde na oração, sempre clame a bondade e a misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude e que a gente saiba crescer sempre mais no compromisso com a simplicidade e com a oração humilde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.